Bom, queria dar boas-vindas a todos. Hoje, nessa quarta-feira, agora, são as 7h32 da noite, a gente está dando início a uma sessão inovadora, isso fruto de discussões aqui com a doutora Olga Feira de Souza, que é diretora nacional de cardiologia aqui da Rede D'Or, doutor Flávio Cury, que é o coordenador do Centro de Estudos do Copastar, e também a doutora Mariana Mafra, que é coordenadora do científica do Centro de Estudos da São Vicente da Gávea. A ideia dessa sessão, na verdade, é resgatar todas aquelas sessões, discussões baseadas em casos que todos nós tivemos na nossa faculdade, nosso aprendizado, e fez com que a gente lucrasse tanto numa época ainda de formação. E a gente entende que é fundamental que a gente traga isso para a manutenção dos nossos conhecimentos e aprimoramento. A gente tem a chance, a oportunidade de trabalhar em instituições hospitalares de primeiro nível. Nós temos colegas excepcionais do nosso lado e, podendo reunir isso através dessa forma chamada de correlação clínico-patológica, onde você tem a apresentação de um caso complexo, seguido de uma avaliação da imagem com o nosso grupo de imagem altamente diferenciado e, finalmente, a avaliação final da patologia também, com a patologia da Rede D'Or, eu acho que vai ser um ganho para todos nós. A ideia dessa sessão é que ela seja uma sessão uma sessão itinerante, a primeira sendo realizada esse ano no Copastar. Teremos em 2 meses, se eu não me engano, a sessão da São Vicente da Gávea, depois teremos do Copador e finalmente do Glória D'Or. A ideia é que a gente continue a expandir isso. Nós temos o apoio do IDOR, personificado a doutora Fernanda Moll, e queria agradecer também a doutora Rosa Viana, com os acadêmicos e todo o grupo de residência, que também está ligada na gente. E, finalmente, agradecer a todos os diretores dos hospitais da Regional Zona Sul aqui presentes, doutor Bruno Celória do Star, doutor Bruno Queiroz do Glória, doutor Marcelo London do Copador, e acho que a doutora Mariana está online, e eu não sei se o doutor André está também online. Mas, de qualquer maneira, imagino que todos estejamos aqui querendo que essa sessão seja um sucesso para poder se repetir, cada vez se aprimorando mais. Nesse momento, nessa sessão, que nós teremos uma apresentação de um caso muito complexo, a gente não vai ter o painel de votação, que é importante para a gente ir fazendo, nos branching points, como a gente diz, do caso, uma avaliação de como é que as pessoas acham que o caso deveria ser continuadamente procurado o seu diagnóstico. Mas a gente espera que na próxima a gente já tenha isso bem organizado. Essa sessão, então, que vai ter a doutora Jaqueline Miranda. A doutora Jaqueline Miranda, ela é coordenadora de cardiologia do Star, apresentando, e nós teremos como debatedores, queria só salientar a presença do doutor Gabriel Camargo, que é coordenador do setor de tomografia e ressonância magnética cardíaca do Copastar, doutora Nicole Cavalcante Gagliononi, que é da anatomia patológica da Rede D'Or, e a doutora Ana Carla Pares, que é ecocardiografista e coordenadora do serviço de eco do Copastar. Nós teremos também, depois, uma apresentação do doutor Wanderson Rocha, que é o coordenador nacional de terapia celular da Rede D'Or, trabalha no Hospital Vila Nova, e o Hospital Brasil. E, por fim, eu queria pedir a todos que estão assistindo via webinar que qualquer dúvida, qualquer questão em relação à apresentação do caso, que colocassem no chat, porque eu e o doutor Bruno Queiroz estamos aqui para pegar essas perguntas depois e trazer para os apresentadores poderem discutir. A gente espera que a gente conclua isso tudo às 21 horas, para que todos possamos sair daqui engrandecidos. Então, eu queria convidar a doutora Jaqueline Miranda para apresentar o caso. Pantoja, boa noite a todos. Obrigada, Pantoja, pelo convite. A gente vai apresentar hoje um caso que foi extremamente desafiador para o serviço da cardiologia, mas é um diagnóstico que não é cardiológico, então a ideia é que a gente não polarize, mas sim, como um caso muito raro, traga um conhecimento genérico, e um caso o departamento de imagem do hospital, ecocardiografia, tomografia, exames cardiológicos, ajudaram muito na condução do caso, né? Então, trata-se de um homem de 65 anos, branco, aposentado, que procura o hospital com uma história de cansaço progressivo e edema de membros inferiores há cerca de 3 semanas de evolução. Até então, ele não sentia nada, era um paciente ativo,
tinha uma qualidade de vida bastante razoável, uma capacidade funcional também normal. De história patológica pregressa, esse paciente tinha uma doença linfoproliferativa com diagnóstico há mais ou menos 5 anos. O diagnóstico hematológico dele era uma macroglobulinemia de Waldenström, cujo tratamento foi ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona e rituximab. Ele fez isso há 5 anos atrás. Mais recentemente, em 2018, ele teve uma progressão da doença, fazendo com que ele tivesse exposição a novas drogas, bendamimustina, lenalidomida, 6 ciclos, cujo término foi 15 de abril de 2019. E ele vinha, até então, com a doença em remissão. Ele procura o hospital em 2020, né, na pandemia. Ele tinha mais ou menos 6 meses da utilização dessas medicações, quando ele começa com um quadro de edema de membro inferior, cansaço e procura o hospital. Na emergência, já chamava atenção uma taquicardia sinusal, um paciente taquipneico, com uma quarta búlia, crepitando as bases e com edema de membro inferior. A gente faz um eletro com uma alteração de repolarização difusa, com uma possível sugestão de zona inativa anteroseptal, um raio-x de pulmão bastante congesto no leito, ainda no leito da emergência, e uma primeira avaliação laboratorial mostrando uma troponina extremamente elevada, uma discreta anemia, uma prova de função renal um pouco alterada e uma proteína C reativa de 7. Então, era um paciente que tinha um quadro de IVE, de recente começo, com um eletro alterado, com alterações de segmento ST estáveis, mas alterado, e uma troponina positiva. A gente faz uma segunda troponina 3 horas depois, que também vem positiva. E aí eu paro aqui para fazer uma interação com os nossos debatedores nessa fase inicial. Então, paciente com diagnóstico oncológico, com exposição a algumas drogas, que chega no hospital com uma insuficiência cardíaca e com um eletro alterado, um raio-x congesto e uma troponina positiva em ascensão com 3 horas. Não tinha dor torácica, tá? Tinha um desconforto torácico com IVE. A gente não tinha eco, não tinha point of care, é o que a gente tinha nesse momento. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para o nosso cardiologista debatedor, que é o Bruno. Bruno, na verdade, vamos fazer diferente. A gente tem 4 opções. Então, a primeira, mandar para o cateterismo de urgência, porque nem todos são cardiologistas, mas, enfim, uma primeira visão do clínico mesmo, se mandaria para o cateterismo, tem que descartar a doença coronariana. Não faria um cateterismo nesse momento, tentaria inicialmente descongestão, vasodilatação, para tentar entender melhor, fazer um eco, tentar entender melhor o caso. Não faria um CAT de urgência, pediria eco e manteria ele em curva enzimática. Ou passaria logo um catéter de Songhans, entenderia que esse é um paciente que está pré-choque e que a gente deveria ter mais informações hemodinâmicas. Então, eu não sei se a gente vai fazer uma votação aqui, ou se alguém quer fazer um comentário, ou se a gente passa logo para o nosso cardiologista debatedor. Alguém? Nilo? Algum comentário? Flavinho? Flavinho, fala o que você faria para a gente. Pega um rim tocado, Flávio, 1.4, está do seu lado aí, o Henry. Obrigada. Flavinho, você que é o nosso especialista em cardiologia, em doença grave, conta para a gente. Olha só, ele não tem tanta idade, ele parece estado geral bom, mas tem um rim ruim, né? Mas com a troponina disparando, eu tentaria fazer... Descartaria a doença coronariana aguda. Imediatamente. Maravilha. Bruno? Boa noite a todos, complementando, corroborando o Flávio. Acho que a grande patologia a ser excluída é sempre, no caso de veia nova, a síndrome coronariana aguda, né? Depois disso que a gente tem que pensar numa miríade de diagnóstico, mas a função da emergencista, acho que vai até muito bem além do cardiologista, a função da emergencista é descartar algo que vai incorrer em mortalidade aguda, né? Então, a indicação de coronariografia, mas, obviamente, já entendendo aí que ele está fazendo um perfil B, por assim dizer, tem um pouco de cabeça de pressão, tem congestão veno capilar pulmonar, uma terapia adjuvante, obviamente, com vasodilatação, diurético, mas levando para a coronariografia, sim. Ainda tinha um lactato normal, não tinha um perfil de choque, Isso. mas é um paciente em pré-choque, né? É um paciente que tem que estar reavaliando muito, muito perto, né? Muito e a próximo. Doença coronariana como uma doença muito prevalente, então, nesse momento, foi o que a gente pensou inicialmente, Bruno, desconfigurou aqui na hora de passar, eu não sei se todo mundo consegue ver, isso é uma ventriculografia em oblíqua anterior direita,
E aí a gente vê, o doente tinha doença coronariana, tá? Tinha lesão de DA, diagonal, tinha umas irregularidades na CX, mas nada fechado, tá? Ele tinha aterosclerose, mas não tinha vaso fechado e tinha essa imagem, a ventriculografia, que era uma obliteração da ponta do ventrículo esquerdo com as porções basais contraindo. Então, assim, também aqui um rol de diagnósticos cardiológicos com essa imagem, né? Então, será que isso é uma cardiomiopatia hipertrófica no padrão Yamaguchi, no padrão apical? Será que isso é um infarto com um trombo apical? Metástase cardíaca, o paciente tinha uma doença linfoproliferativa? Ou será que isso era um linfoma cardíaco? Ele tinha uma recidiva acometendo o coração. A gente tem o Wanderson e tem uma colega que trabalha com o Wanderson. Eu não sei se ela está online também. Sim. Wanderson? Pois não. A gente tem a Adriane e Wanderson como ajudadores a Oi, gente. gente. Oi, Adriane. Por Tudo favor, bem, Jaque? ajudem a gente aí em relação aos 2 últimos itens, né? A metástase cardíaca, linfoma, faz sentido isso? Vocês pensariam nesse diagnóstico ou pensariam num 5º diagnóstico? Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome é Wanderson Rocha, eu sou professor aqui da USP e também trabalho na Rede DOR, aqui na Vila Nova Star, e também aí na Gávea. Então, eu tenho atendido aí, junto com a doutora Adriene, que é minha assistente aí no Rio. Este caso, né, é um caso bem interessante, eu não vejo o sentido da metástase cardíaca, o linfoma não é uma doença metastática, é uma doença de acometimento sistêmico. Então, qualquer lugar que tenha um envolvimento de linfócitos ou placas de linfócitos, então a gente tem acometimento. O linfoma cardíaco, geralmente, tem casos que a gente pode ver, mas ele é bem clássico em termos de imagem, né? Então, numa ecocardiografia, né, a gente consegue delimitar, geralmente, ele tem um aspecto nodular. Então, do meu ponto de vista, essas duas hipóteses aí, elas não são possíveis. Adriene? Oi, gente, boa noite. Não, eu não tenho nada a acrescentar, não, Wanderson. Concordo com você, que eu não teria pensado em linfoma cardíaco. Então, o diagnóstico está com a cardiologia. Hipertrófica, infarto com trombo apical. Algum comentário? Algum cardiologista? Henry também, é oncologista? Vai, Henry. Não, só para eu saber qual é o diagnóstico. A gente está buscando. Não, do diagnóstico da neoplasia. É Waldenstrom? Waldenstrom. O Waldenstrom tem hiperviscosidade. Eu não sei até onde isso pode influenciar num evento isquêmico. Trombótico. A hiperviscosidade do Waldenstrom ela é mais rara do que nas outras gamopatias. Ela pode ocorrer aí em torno de menos de 10% dos casos. Mas, na realidade, você não tem, quer dizer, uma localização cardíaca, né? Então, você tem um quadro sistêmico de uma hiperviscosidade que, do meu ponto de vista não cardiológico, não é bem o caso. Um infarto, uma hiperviscosidade ou um infarto, né? A coronária está normal, mas a gente pode ter minoca ou a gente pode ter um trombo um vaso que fechou e abriu, né? Como o cardiologista falando, e a gente tem um grande trombo agregado, né? Mural ali, em relação à zona, aquela parede anteroseptal que ao eletro parecia ter uma necrose anteroseptal, né, Bruno? É um diagnóstico possível? Olha, já que assim, a gente de uns tempos para cá vem trabalhando com esse conceito de minoca que engloba uma série de patologias, enfim, né, da não obstrução coronariana na vigência de um infarto agudo. Aquele OAD, né, a princípio, assim, eu ficaria muito mais confortável com o eco da doutora Ana Carla para bater o martelo com relação a Yamaguchi. Não parece uma apresentação de Yamaguchi. Não vejo também, a princípio, uma relação do Yamaguchi com a doença de base dele. O trombo apical, acho que é o grande diferencial que a gente vai ter que entender o comportamento, né? E ver nas próximas horas. Objetivamente, nesse momento, eu vou ficar com o grande grupo de minócos, ou seja, miocardites e outras doenças que elevam troponina, fazem disfunção ventricular esquerda aguda, mas que não tem doença coronariana obstrutiva até no ato. Porque, para quem não é cardiologista, uma cardiopatia hipertrófica do modelo Yamaguchi, com muito músculo na ponta, o eletro não seria aquele, a gente teria um eletro com muito mais hipertrofia,
E é um paciente que deveria, ao longo da vida, ele teria feito esse diagnóstico, porque é uma coisa fácil de ver o eco, ele é um paciente com uma história patológica pregressa de quimioterapia, ele teria feito talvez alguma imagem. Paciente que fez R-CHOP, fez antraciclínico, com certeza tem eco. Isso é uma doença aguda, ele não chegaria em edema agudo com Sem isso, é uma dúvida. coisa que ele nasceu com, né? Sem Então, dúvida. você ainda fica no rol das doenças mais agudas, trazendo ele para o hospital. Muito bem, algum comentário adicional? Vou mandar, então. Aí a Ana Carla foi chamada para o caso. Aí trouxe a luz. Vai, Ana, comenta esse eco para a gente. Boa noite a todos. Então, essa primeira imagem de apical 4 câmaras, a gente vê as câmaras direitas normofuncionantes, tá? Pequenas, normais, funcionando direitinho. À esquerda, a gente vê um átrio esquerdo aumentado, cavidade esquerda, e um ventrículo esquerdo, que tem uma função preservada no segmento basal médio, mas a ponta realmente toda obliterada, né? Tem momentos que parece até que ele tem um movimento um pouquinho de cinético para cima, ali na ponta, tá? A gente não vê ali uma área de fibrose, tá tudo meio misturado ali, da média para a ponta, você fica sem saber se realmente é um trombão que atapetou essa região, e nos outros cortes isso se ratifica, né? Tem um pouquinho de derrame pericárdico também anterior, não restritivo, mas nesse momento a gente tendo essa discinesia de ponta, isso realmente não fala muito de hipertrófica apical. Você já passou ali, né? Não sei se você quer usar essa. Na hipertrófica apical, a gente, volta aquele um pouquinho, Jaque, a gente encontraria uma região que quando o ventrículo contraísse, é que ele fecharia mais a ponta, tá? Mas, enfim, pode existir isso. Também pensaria em endomiocardiofibrose nesse exame. É um outro diagnóstico, quando a gente vê essa ponta toda obliterada, geralmente é mais prevalente ter os dois ventrículos, mas pode ter só o ventrículo esquerdo também. Né? Então, eu ficaria... É mais raro ainda você ter o VE isolado, né? Exatamente, é mais comum os dois ventrículos, 35% mais ou menos, só o ventrículo esquerdo. Então, próximo slide, Jaque, você já mostra o padrão de Doppler, né? Que a gente tem um predomínio da onda E, aquela mais alta, e a onda A menor, parece um padrão restritivo, uma incidência tricúspide grande também, ali tinha dado uns 4 metros, 3,5, 4 metros por segundo, e esse strain... é um strain anormal, onde você tem a cereja do bolo ali, no caso está azul, né? Então, assim, mostra que aquela região da ponta é uma região que está contraindo diferentemente. Quanto mais vermelho, melhor o strain, melhor a contratilidade do miocárdio, tá? Nessa ponta, ele está contraindo menos, como se fosse mais positivo. Então, ali também é um strain que confunde. Esse strain pode ser encontrado na cardiopatia isquêmica? Pode. Com a cinesia? Sim. Na hipertrófica também pode encontrar. Mas eu acho que para a gente chegar num diagnóstico aí, o que era primordial é a gente entender se aquela imagem é trombo ou se é miocárdio. Ok. Tá? Então, você repete uma imagem de obliteração da ponta do ventrículo esquerdo com uma função ventricular. Como é que é a função do VE? A função do ventrículo da parte médio-basal, a sistólica contrai bem. Mas não tem cavidade. Cavidade é pequena, e aí justifica esse padrão diastólico de restrição, né? Então, a válvula abre, o ventrículo enche rápido e depois fecha, porque é um padrão restritivo com aumento do átrio esquerdo. Ok, justificando insuficiência cardíaca. Vai, Pantoja. Insuficiência cardíaca Uma pergunta, Ana. Às vezes, em alguns órgãos sólidos, a gente consegue ver, utilizando o Doppler no Power Spectrum, se tem, digamos assim, vascularização dentro daquele elemento ali. Se é trombo, não tem vascularização ali dentro. Se é tecido sólido, pode ter vascularização. Você chegou a fazer essa... Aí a gente partiu para essa próxima etapa, que é o eco com contraste, tá? Então, a gente usa um contraste, que é o Sonovil, que é hexafluoreto de enxofre, que é para contrastar as cavidades, justamente isso, Pantoja, para mostrar... delimitar melhor as cavidades, principalmente a gente usa no EcoStrain, por exemplo, EcoStress, para delimitar a borda endocárdica, e como você falou, esse contraste, ele tem, depois que ele é diluído, o diâmetro da bolha, da microbolha, é menor do que o da hemácia. Então, ele consegue entrar nos capilares, consegue entrar dentro da musculatura. E aí a gente consegue definir, ali vocês conseguem ver o que é miocárdio, que é aquela região mais externa, tá?
A mais branca é a cavidade ventricular, e o que ficou entre o miocárdio, o endocárdio e a cavidade contrastada é trombo, porque ele não entra dentro do trombo. Então, nessa imagem com contraste, a gente consegue definir que não é uma hipertrófica. Maravilha. Né? Que aquilo é um grande trombo tapetando o segmento médio apical a não compactada teria um padrão de trabeculação, né? Infiltrava dentro dessas trabéculas, que podia ter até trombo dentro dessas trabéculas. Como é que o nosso paciente ficou? Então, o paciente já fez o eco, ele continua com uma congestão de difícil controle, feito terapia diurética, Bruno, sem sucesso, tentado terapia vasodilatadora também, sem melhora do desconforto respiratório, com a possibilidade, com a informação da Ana de que aquilo pode ser uma grande massa trombótica, foi iniciado terapia anticoagulante plena, com enoxaparina inicialmente. Ele piora a função renal, começa-se um pouco de dobuta, e em 24 horas ele entra em falência respiratória e é entubado, em ventilação mecânica. E aí a gente tem agora um doente em choque, sedado, com droga, com um vasopressor e um inotrópico, e com anticoagulante numa expectativa de melhora desse trombo. A família tem uma filha médica, tem um hematologista que esteve sempre muito junto da gente nessas discussões, me traz exames desde 2019 que chamavam atenção, na chegada dele já chamava atenção que ele tinha 10% de eosinófilo, e a gente, quando faz uma avaliação dos exames anteriores, a gente vê que ele chegou a ter 70% de eosinófilo, 56% de eosinófilo. O que, do ponto de vista absoluto, era muita coisa, porque ele era um paciente que tinha 10 mil leucócitos, 9 mil leucócitos. Ele chegava a ter mais de 5 mil eosinófilos na periferia, né? E aí, quando a gente junta a obliteração da ponta do ventrículo esquerdo com a eosinofilia, para o cardiologista, a gente começa a tentar fazer a associação e as possibilidades nesse momento, a discussão, né? Por que esse paciente tinha uma eosinofilia? Será que estava relacionada à doença de base, à doença linfoproliferativa? Será que tinha a ver com as medicações que ele usava? Será que não tem nada a ver? Será que era uma coisa espúria, uma coisa sem muito significado, né? Será que isso estava conectado com a grande massa trombótica do ventrículo esquerdo? E aí, a esse momento, a gente faz essas perguntas. Será que esse paciente tinha uma miocardite eosinofílica? Será que ele tinha uma síndrome hipereosinofílica com envolvimento cardíaco? Ou a gente estava diante de uma metástase ou de um linfoma cardíaco? Eu já aprendi aqui com os nossos hematologistas que esses dois diagnósticos não são possíveis, né? Então, alguém quer fazer um comentário? Então, vou passar para os hematologistas. Ajuda a gente, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu liguei para o hematologista e falei, o que é isso, né? Será que tem alguma correlação? Wanderson? Pois não, eu estou aqui, a gente vai falar um pouco mais de causas de eosinofilia, Jaqueline, daqui a pouquinho. Então, vamos guardar toda essa parte para daqui a pouco. É claro que tudo que tem um envolvimento, uma eosinofilia aí, de algum tempo para cá, né, a gente tem que saber a causa. É claro que a doença de base pode dar uma eosinofilia, assim como os medicamentos, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a eosinofilia daqui a pouquinho. Maravilha. Então, essa eosinofilia chamou a atenção tanto do hematologista, precisava mais diagnóstico, precisava olhar melhor, mas ela poderia, sim, estar relacionada com esse evento cardiológico. E a gente leva esse paciente sobre sedação, ventilação mecânica, para ressonância, para entender um pouco mais, ter mais informação sobre essa imagem. Então, Gabriel, o que você viu na ressonância? Então, boa noite a todos. Então, é um caso que a gente vê que teve um eco de excelente padrão, que não é a norma, né? Não é o que a gente costuma ver, mas é um paciente que teve acesso a tudo que a gente tem de melhor na ecocardiografia. Então, um paciente que tinha uma janela cardiográfica ótima, utilizou contraste. Então, um paciente que já passou por uma avaliação muito boa e já foi caracterizada a doença de uma maneira bastante razoável com o exame point of care, né? Mas a gente ainda não sabe o que está acontecendo com ele, né? A gente sabe que esse paciente tem uma injúria miocárdica, tem uma troponina super aumentada, mas a gente ainda não caracterizou essa injúria, né? Por que esse miocárdio está sofrendo? E a gente sabe que tem uma massa na ponta do VE, que não foi vascularizada ao eco, que muito provavelmente trata-se de um trombo.
E a ressonância é um exame ótimo para a gente responder isso, né? A gente vai conseguir caracterizar o miocárdio, ver que tipo de agressão está acontecendo ali e caracterizar melhor essa massa aí que a gente está vendo, né? Então, essas imagens que vocês estão vendo são imagens em cine da ressonância, elas acrescentam um pouco ao eco, que era um eco de uma janela muito boa, mas vocês estão vendo 2 câmeras e 4 câmeras, chama a atenção novamente, uma cavidade ventricular esquerda pequena, com aquela ponta ocupada, né? Uma massa que vai até quase a metade do ventrículo. Não é sendo um trombo, não é um padrão de trombo que a gente vê em doença coronária, não é um trombo que a gente vê em estase, né? Caso que você tenha estase de ponta, então é um trombo que, se isso for um trombo, é um trombo que tem mais alguma coisa aí do que uma simples deve segmentar, né? E acho que a gente pode agora ir para as sequências de caracterização tecidual. A é uma varredura em eixo curto, tá? Lá em cima a ponta do ventrículo, a ponta dos ventrículos, e embaixo à direita a base, e a gente vê que esse paciente ele tem um realce, uma imagem branca subendocárdica, pegando toda a ponta do coração, pegando todos os segmentos, pega a ponta e ela vai subindo até a metade do coração. Então, a gente tem um realce tardio subendocárdico bem marcado, que sugere para a gente que tem necrose nessa região, muito provavelmente, e aquela massa ali no meio ela é completamente escura, ela não capta contraste, e isso reforça, né, e praticamente sela o diagnóstico de aquilo ali é um grande trombo. Tá? Esse paciente tinha, acho que algumas imagens de caracterização de tecido T1 e T2, que mostravam que era um trombo já numa fase meio subaguda. Tá? Não era um trombo tão antigo, mas também não era um trombo agudo. E aí as imagens de eixo longo, mostrando o aspecto típico que a gente costuma ver, por exemplo, na endomiocárdio fibrose, que você tem o ventrículo saudável, que é escuro, aí você tem uma linha branca, que é toda essa fibrose subendocárdica, ela não é transmural, o que é o que a gente esperaria se isso aí fosse uma doença isquêmica com trombo, e a gente tem aquela grande massa não vascularizada e não realçada no meio do ventrículo, que trata-se, sim, de um grande trombo. Né? Então, o aspecto seria de uma endomiocárdio fibrose, mas a endomiocárdio fibrose é uma doença mais crônica, normalmente, quando a gente faz o diagnóstico, mas estaria dentro desse espectro. Vou te fazer uma pergunta. A endomiocárdio fibrose que a gente vê bastante, inclusive do VD, pegando tricúspide, que a gente manda operar, que é uma fase mais fibrótica. Sim. A ressonância não se comporta dessa forma, né? Esse trombo, ele vai se transformando... Ele continua grande, só que ele vai calcificando. Vai calcificando. Ele mudaria o tecido. Muda. Na ressonância, cálcio fica escuro. Então, na ressonância, eu não conseguiria ver cálcio. Mas uma maneira muito fácil da gente ver cálcio é colocar o doente na tomografia e fazer uma imagem sem contraste. Então, o que a gente vê aí é uma inflamação de todo o endocárdio, onde a gente vê o branco, Sim, com um trombo aderido e subindo para cima do plano valvar. E um trombo não tão velho, né? Não tão velho. Antigo. Então, falando a favor de um fenômeno mais subagudo, digamos. Exato. Ok, alguma coisa que está fechando a cavidade dele com velocidade, trazendo um sintoma. Pantoja, quer fazer algum comentário? Não, só interessante que, pelo que você descreveu, esse cara vinha muito bem, obrigado, até que em determinado Até momento... 3 semanas atrás. 3 semanas e começou com um quadro progressivo. Edema de membro inferior, cansaço. Okay. E ortopneia. Só para entender exatamente onde é que foi que esse trombo se formou e que está fazendo uma restrição cavitária tão grande que ele entrou em ciência cardíaca restritiva tão rápido. Né? Exatamente. E aí, para falar um pouco dessa, a gente então está diante... Na cardiologia, quando a gente vê esse endocárdio doente com esse trombo, a gente pensa, assim, numa síndrome hipereosinofílica, né, com envolvimento cardíaco. E aí o Wanderson separou um breve resumo da eosinofilia, tentando conectar um pouco com a doença de base. Wanderson, com a palavra. Eu vou passando para você. É a Adriene que vai passar? Vai falar Isso. ou é o Wanderson? É a Adriene que vai falar. Apresenta ela para a gente, Wanderson, por favor. Oi? Está Apresenta escutando? a Adriene para a gente. Pois é, então, pois bem, então mais uma vez obrigado ao Pantoja e à Jaqueline aí pelo convite. A Adriene é médica, hematologista, ela trabalhou comigo na França há muitos anos atrás e desde que eu estou no Rio ela tem sido minha assistente. Ela é hematologista da Oncologia DOR, na Gávea e em Botafogo, aí no Rio, e também coordenadora do transplante de medula óssea no FRJ. E com esse caso, né, então, a gente quer mostrar um pouco a nossa visão em relação a essa eosinofilia. É claro que a gente vai falar muito breve sobre a doença de Waldenström, o linfoma de Waldenström, o linfoma linfoplasmocítico. Então, a gente fez um resuminho aí dessas causas aí de eosinofilia. Adriene. Oi, gente, boa noite. Jaque, pode passar, por favor. Eu e Wanderson discutimos, né, e o que a gente achou que valia a pena de fazer de apresentação é reduzir essa pergunta, né, como
Esse paciente tinha eosinofilia. Essa pergunta é: essa eosinofilia é clonal, reativa ou é idiopática, né? Que é o que o leigo e os não leigos, não hematologistas, chamam de síndrome hipereosinofílica, né? Na verdade, é uma gama de doenças eosinofílicas, algumas são clonais, algumas reativas, e essa especificamente é idiopática. Eu coloquei aqui o resultado do diagnóstico, porque eu não sabia que não podia contar, Jaqueline, mas vamos em frente. Pode passar. Então, fazendo essa pergunta, a eosinofilia, então, é um aumento do número de eosinófilos no sangue, tanto de forma proporcional quanto absoluta, e ela é classificada de acordo com a gravidade. Então, se você tiver até 1.500 eosinófilos absolutos, ela é considerada leve, de 1.500 a 5.000 moderada, e grave mais de 5.000. Eu não tive acesso antes ao hemograma completo, né? Eu só tinha a porcentagem, e agora você falou, né, que era mais de 5.000 repetidamente. Então, é um paciente que vinha há alguns meses, pelo menos, com uma eosinofilia grave, sem uma etiologia definida. Essa contagem acima de 1.500 como sendo anormal, ela foi definida de uma forma arbitrária. Eu estou sinalizando isso porque provavelmente pode ser que no futuro isso mude, né? E esse cutoff mude. Pode passar, por favor. O passo a passo, então você está lá com o paciente com uma eosinofilia mantida. A primeira coisa que você deve fazer é investigar a causa secundária, porque essas são as causas mais frequentes. As causas hematológicas, clonais primárias ou as outras hematológicas não clonais, como a síndrome hipereosinofílica, são mais raras. Então, a primeira é essa, investigar a causa secundária. Então, eu vou começar falando dessa. Pode passar, por favor. O algoritmo aqui ficou muito pequeno, vocês me desculpem, eu achei que ia ficar um pouco melhor. Mas aqui a gente vê que primeiro, determinar que tem uma hipereosinofilia, e aí você vai fazer um screening para as causas secundárias, e a partir disso, se você tiver negativo, é que você começa a estudar as outras causas, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. Mas aqui, só para mostrar para vocês que depois, isso os autores chamam sempre muita atenção, depois que você faz a exclusão das outras causas, é que tem aqui a síndrome hipereosinofílica idiopática. Essa não é a primeira coisa que a gente pensa. Você tem que pensar na secundária primeiro, e as clonais vêm antes da síndrome idiopática. Pode passar, por favor. Causa secundária tem um monte, tá? A mais comum, a infecção por parasita. Não é muito claro se infecção por parasita pode fazer mais de 5.000 eosinófilos. Eu tenderia a achar que não, mas sempre pode ter um outlier nessa apresentação. Alergia, condição de hipersensibilidade. Eu chamo atenção aqui para reação à droga. Tem duas ou três referências que eu coloquei aqui que são de envolvimento da lenalidomida causando eosinofilia, e eosinofilia com infiltração de tecido. Por exemplo, pneumonite por eosinófilo, né? Então, não é só uma eosinofilia sem importância, ela tem uma importância clínica. Então, a lena tem essa correlação, é claro que é uma correlação que a gente tem que tomar cuidado, porque não é um evento frequente, mas eu estava lendo que quando você quer fazer uma correlação de droga com um efeito, eles usam um score de naranjo, e esse score de naranjo era alto, e por isso, mesmo com poucos casos, os autores concluíram que tinha uma relação entre eles. Outra coisa importante é doença do colágeno, vasculite, as doenças eosinofílicas pulmonares, gastroenterite alérgica, insuficiência adrenal, as paraneoplásicas. Isso não é tão incomum, por exemplo, no linfoma de Hodgkin. A gente vê paciente com linfoma de Hodgkin abrir junto uma eosinofilia. Não infiltração por eosinófilo, mas ter eosinófilo no sangue. O Hodgkin é aquela doença que tem um infiltrado inflamatório de background da célula envolvida, e muitas vezes tem muito eosinófilo ali também. Não é configurado como uma infiltração eosinofílica, mas você tem naquele background uma eosinofilia. A macroglobulinemia de Waldenstrom é uma doença que tem relação com a eosinofilia. Tudo isso não é frequente, tá? A gente está falando de coisas raras, mas que podem acontecer. Linfomas não Hodgkin de origem T, leucemia linfoblástica aguda,
a mastocitose sistêmica, que é uma outra doença hematológica de uma linhagem mieloide, e como doença sólida, o adenocarcinoma de pulmão também já foi descrito como podendo ter como síndrome paraneoplásica e eosinofilia. Pode passar, por favor. Essas aqui são causas raras, eu não vou me deter, mas existem causas raras relacionadas à eosinofilia. Pode passar. E aí, como é que você deve fazer, né? O que é sugerido? Primeira coisa, histórico de viagem. Claro que a gente está falando de pessoas que moram em países com saneamento básico, indo para países sem saneamento básico. Quando você está em países sem saneamento básico, aí a coisa muda de figura, porque esse histórico perde um pouco de importância, né? Porque a pessoa já pode estar infectada há muito tempo. Teste para pesquisa de parasita, o estrongiloides em especial, porque ele pode fazer tropismo pulmonar, né? Aquela passagem pelo pulmão, então ele seria um atrativo, né, para carregar o eosinófilo nas costas. E dosagem alta do IgE, né, que muita gente pede, é um bom rastreio para hipereosinofilia, mas ele é inespecífico. Mas quando você encontra, ele é mais frequente na eosinofilia reativa e não na eosinofilia primária. Você vai também fazer teste direcionado de acordo com a apresentação clínica desse paciente. Então, se você não tem nenhuma história prévia, como nesse caso a gente tinha macroglobulinemia de Waldenström, poderia ser feito um rastreio para outras causas primárias, quer dizer, primárias e a eosinofilia sendo reativa. Pode passar, por favor. E aí a gente entra nas causas primárias de eosinofilia. Primeiro, as doenças clonais, mieloides clonais, a síndrome hipereosinofílica variante linfocítica e a síndrome hipereosinofílica idiopática. Pode passar, por favor. Diagnóstico aí é fazer uma hematoscopia para ver o que tem o que está circulando, qual é a característica desse eosinófilo, se tem blasto junto, porque, por exemplo, na leucemia eosinofílica crônica, você vai encontrar blasto, né? No sangue, você pode dosar a triptase até para excluir mastocitose sistêmica. Quer dizer, eu vou detalhar um pouquinho mais, porque a triptase também pode estar aumentada na doença clonal do eosinófilo. Só que se ela estiver aumentada, você deve pesquisar, você deve estar mais atento à mastocitose sistêmica. A dosagem da vitamina B12 elevada, que é uma coisa que a gente vê quando não tem reposição, o paciente não está tomando suplemento, a B12 elevada pode indicar doença hematológica de base, né? Avaliação da medula óssea com mielograma, cariótipo, imunofeno e um painel genético para exclusão de outras neoplasias mieloproliferativas crônicas. Pode passar. E aí, pensando, eu não sei o que foi feito em relação a esse paciente, com exceção da medula que você mandou para a gente, Jaqueline, mas se a gente está pensando em clonalidade, o certo seria começar pela pesquisa do gene de fusão FIP1L1 PDGFR-alfa, e se for negativo, você passar para os outros genes de fusão envolvendo o gene PDGFR-beta e o FGFR1. Né? Você também pode ter anormalidades cariotípicas, então, se fazer uma medula, vem um cariótipo, você não tem ainda pesquisa genética, mas o cariótipo mostra o 4Q12, translocação envolvendo o 4Q12, ou Q31, ou 8P11, são correlatos das alterações genéticas. E aí, se você tiver essa alteração cariotípica, você poderia confirmar por ficha. E qual é a importância disso? Bom, primeiro, porque você faz o diagnóstico, você fecha um diagnóstico de uma doença clonal. E segundo, porque você pode tratar com inibidor de tirosinoquinase, né, que é o imatinib, a gente usa na LMC, por exemplo, e eu acho que o Henry pode falar melhor que eu, mas no GIST também se usa imatinib, e essas doenças com esses genes envolvidos, né, as doenças eosinofílicas clonais, onde esses genes estão envolvidos, respondem ao imatinib. Pode passar, por favor. Isso aqui, obviamente, não é para vocês decorarem, mas é a classificação da RU de 2016. Tem uma mais nova que dá uma enxugada, mas eu acho que essa aqui é mais didática, né? Para falar das doenças que a gente considera primárias, hematológicas, não necessariamente todas clonais,
envolvendo o eosinófilo. Quando eu digo não clonais, eu estou dizendo o eosinófilo não ser clonal. Às vezes você tem uma eosinofilia junto com uma doença hematológica clonal, como, por exemplo, na LLA, né? Pode passar, por favor. E aí eu deixei essas perguntas porque eu fiquei com a contagem absoluta de eosinófilo, você já respondeu, mas eu não sei como é que estava a IgM, qual foi o padrão da recaída desse paciente. Lá no diagnóstico, como foi feito o diagnóstico do Waldenström, foi falado que tinha infiltração medular e tinha uma IgM alta, mas ele tinha massa, ele tinha linfadenomegalia, hepatoespleno. Não foi descrito, né, se tinha uma hematoscopia para pesquisa de blasto. A medula eu sei que não estava infiltrada, mas era uma medula que a gente vai falar daqui a pouco, que tinha um pedaço muito pequeno, né, era um 0,6 de medula. Normalmente a gente considera 1 a 1,5. A Nicole está aqui, fala melhor do que eu sobre isso, de centímetros, né, de tamanho da medula, para você poder ter confiabilidade. Fora isso, ela era tangencial, ou seja, tinha muito osso cortical. Então, eu não sei o quanto que dá para confiar nessa medula para dizer que não tinha infiltração. E depois você esclareceu na sua apresentação a data da apresentação dos primeiros sintomas cardíacos. Eu não tinha entendido, quando você mandou o caso, se era muito concomitante ao uso da lenalidomida. E agora ficou mais claro que é 1 ano depois, né? Então, eu acho que fica menos provável ser secundária a lena. Pode continuar, por favor, acho que só tem mais um. E para terminar, falando muito rapidamente da macroglobulinemia de Waldenström, ela é uma variação do linfoma linfoplasmacítico, porque a característica é uma IgM clonal. Então, esses pacientes têm uma célula que produz essa IgM, e aí você pode suspeitar na clonalidade. Às vezes é um paciente que abre uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado como uma IgM, e aí você deve procurar a infiltração medular, né, pelo Waldenström, pelo linfoma linfoplasmacítico. De apresentação clínica, anemia, trombocitopenia, hepatoespleno, linfadenopatia. A hiperviscosidade, como o professor Wanderson falou, não é uma coisa comum, mas ela pode acontecer, principalmente se tiver mais de 5.000 de dosagem de IgM. Então, e o diagnóstico vai ser a presença da IgM clonal associada a mais de 10% de células linfoplasmacitárias na medula óssea. Mas você também pode fazer esse diagnóstico pelo tecido. Então, você biopsia um gânglio e aparece essa infiltração, tem IgM e você fecha como Waldenström. A característica do Waldenström é um linfoma muito indolente, né? O linfoma linfoplasmacítico é um linfoma indolente, mas ele tem, hoje, a gente tem uma estratificação de risco que a gente identifica grupos, é muita relação com a idade. Quanto mais velho, menor a expectativa de vida e mais rápido esse paciente vai falecer. Mas se o paciente for jovem, ele pode chegar a mais de 10 anos de expectativa de vida. A probabilidade de sobrevida global em 10 anos é de 66%. Uma doença não curável, mas que você consegue dar uma sobrevida para o paciente. Aquela história do linfoma indolente, né? Recai, você trata de novo, recai, trata de novo. A gente hoje tem de arsenal ibrutinib, inibidor de proteasoma, como drogas novas para tratamento. Eu acho que é isso, acho que essa é a última. Não sei se o professor Wanderson quer complementar alguma coisa. Não, primeiramente, é um caso muito interessante. Obrigado, a gente sempre aprendendo, né? Quer dizer, a visão do cardiologista e a visão do hematologista, né? Quer dizer, eu aprendi muita coisa aí com a parte cardiológica, então é um caso bem intrigante, né? Que a gente vê uma eosinofilia aí duradoura e que a gente afasta pelo menos pelos exames que a gente viu, afasta uma doença clonal, uma síndrome hipereosinofílica, e fica nas hipóteses aí de uma eosinofilia provavelmente ligada ou à própria doença, né, ou ao tratamento, né, que a gente sabe que pode dar, principalmente a utilização da bendamustina, da lenalidomida, que são drogas que causam uma certa eosinofilia. É claro que a gente não teve esse acompanhamento se ele entrava em remissão e a eosinofilia baixava para justificar um estado reacional à própria doença de base, ou se foi na introdução, né, da lenalidomida e das drogas que teve aumento da eosinofilia. Então, a gente teria que ver os tempos da eosinofilia mais acentuada, como 70%, se foi o tempo justamente nesse período, foi o período da recaída da doença ou foi do período da introdução da droga, né? Então, eu acho que quando a gente vê o caso num todo, né, a gente vê que ele tem uma hipereosinofilia
provavelmente secundária, né, à doença de base e ou ao tratamento, e aí teria que ter uma correlação aí de tempo para a gente saber em qual período que ele atingia o maior número de eosinófilos. Pois é, Wanderson, foi exatamente essa visão do hematologista assistente que acompanhou o caso. Ele viu a lâmina, não tinha nada no sangue periférico que remetesse ali a uma leucemia, uma coisa clonal. Um doente muito grave, entubado, ele optou por não fazer avaliação da medula nesse momento. Ele sim, porque como a medicação foi feita em 2019, a gente traz um histórico de eosinofilia desde essa época. Ele fica na dúvida exatamente do que você falou, se aquilo ali estava relacionado com a doença ou se tinha a ver com o tratamento, até porque era uma droga relativamente nova para o Waldenström. Então, essas foram os dois primeiros hipóteses, mas, de fato, ele tinha uma síndrome hipereosinofílica, cujo coração estava envolvido e que era ali o grande órgão de choque nesse momento para a manutenção do doente vivo. E aí, o que fazer, né? Então, esses diagnósticos, eles foram para a nuvem, essas possibilidades ficaram na nuvem, e a gente foi conduzindo o paciente. Então, as perguntas agora seriam, diante disso, a gente vai para o paciente para a sala e tenta remover esse trombo apical, uma vez que ele não está deixando o coração encher. A gente começa a corticoide, não faz nenhuma coisa nem outra, espera a heparinização para ver o quanto de massa trombótica consegue ser dissolvida com a anticoagulação e ganha um tempo com ele. Ou a gente colocaria o paciente numa assistência circulatória do tipo uma ECMO, alguma máquina que melhorasse a perfusão e desse até tempo mesmo para isso tudo acontecer, e aí, enfim. Alguém quer fazer um comentário sobre? Inclusive, eu queria ouvir do Wanderson a história do corticoide, né? Porque a gente lê e a gente fez o corticoide, mas a importância do corticoide num cenário como esse, né? De choque, de envolvimento visceral grave, né? Então, depois eu queria, Wanderson, que você me falasse um pouco sobre isso. A gente tem um cirurgião aqui, o Bruno. Bruno, algum comentário? O que você acha? Bota uma assistência circulatória, leva para a sala, opera, espera um pouquinho o corticoide e a anticoagulação. Aqui eu acho que as coisas podem estar juntas, pode escolher mais de uma opção, tá? Então, nesse caso é muito interessante e a gente ficou bem na dúvida exatamente em que ponto seguir. Nesse momento ele é um paciente entubado, tinha começado uma dobutamina, estava com droga, com vasopressor em dose estável, lactato normal, então ele estava tendo uma perfusão ainda adequada. Teve uma resposta, a princípio, no diurético, né? Então o pulmão ficou um pouco melhor. E a cirurgia dele não é uma cirurgia simples. Assim, é muito fácil ler ali. Cirurgia imediata vai tirar a massa do tumor, né? A gente tem um coração que tem uma disfunção grave, né? Assim, a parte médio apical não contrai, então é uma cirurgia, você tem que abrir o ventrículo esquerdo para tirar essa massa, provavelmente ia sair com disfunção, a chance de botar em uma assistência era grande, então não era uma cirurgia simples. Então, eu nesse caso, que foi, no final eu falei, já vamos esperar um pouco, vamos ver se essa heparina, se ela faz um efeito, a gente começa com uma heparina venosa, vamos ver se faz algum efeito, se tem alguma melhora, já que ele está estável do ponto de vista hemodinâmico agora, com o uso de inotrópico, lógico, mas que ele está estável. Se ele tivesse logo um choque cardiogênico, Intermax 1, com nora subindo, lactato subindo, aí não, aí a gente tem que botar uma assistência e dar um tempo para ele para tentar fazer alguma coisa. Maravilha. Então, não era um caso extremo, era um caso preocupante, num doente sem diagnóstico, com aquela massa trombótica que a gente tinha muito pouca expectativa de solução dela com droga. Mas, enfim, tudo era difícil, né? Tudo era difícil. E aí, a gente optou por pulsar, Wanderson, até porque, e tratar estrongiloide, né, junto, né, até um pouquinho antes. E, assim, na nossa visão, naquele momento, e, assim, a orientação num paciente assim seria fazer corticoide. Fala um pouco para a gente do racional desse corticoide, se você não faria, enfim, conta para a gente. Bom, na realidade, quer dizer, a corticoterapia, o objetivo dela, principalmente nessas síndromes eosinofílicas, ela não tem muito valor, né, em termos de tentar diminuir a hipereosinofilia, quer dizer, mas os outros medicamentos, por exemplo, você poderia pensar
em hidroxiureia, mas ele leva um tempo. Eu faria, mesmo sabendo que a resposta não é o ideal, né? É claro que quando você entra com corticóide, você tem que fazer desparasitar o paciente, né? Não só ivermectina, mas também albendazol, que seria indicado, mas eu teria feito mesmo sabendo que isso pode não ajudar, mas pode, pensando no quadro, né, de uma reexacerbação da doença, isso teria algum efeito. Mas somente, quer dizer, você está diante de um quadro agudo, né? E eu concordo que eu teria, neste momento, eu teria feito a mesma coisa sem saber muito o que estava acontecendo, né? Anderson, uma pergunta para você, Pantoja falando aqui. Quando a gente tem, obviamente, uma eosinofilia, digamos assim, clonal primária, eu acho que a chance do corticoide funcionar seria muito pequena. Isso. Entretanto, a gente não sabe muito bem se, por acaso, isso seria alguma coisa reativa. Aí a chance de funcionar seria considerável. Então, a minha ponderação seria essa. Você está de acordo? Completamente, eu teria feito a mesma coisa. Sem ter a noção de que seria primária ou secundária, eu teria feito a mesma coisa, achando que era mais secundária do que primária, que poderia ter uma resposta. Eu teria feito a mesma coisa, não teria deixado de fazer. Agora, a dose do corticóide, vocês deram 1 grama durante 3 dias, né? Uma dose bem importante, né? Mas eu teria feito uma dose também parecida, né? Em termos aí, ele pesava quanto? Vocês deram 1 grama durante 3 dias, não é isso? É pulso, né? Uma pulsoterapia. Mas eu acho que foi bem indicado, quer dizer. Tem esse racional de que, isso, como você bem falou, não é totalmente claro o benefício, mas você pode, sim, diminuir um pouco a apoptose dos eosinófilos, você pode sequestrar, diminuir a aceleração dele. Então, é baseado num racional, assim, que eu acho que não evidências, mas a opinião de especialistas acabam mandando fazer, né, Pantoja? Só um adicional, que eu sou pneumologista, sabe, a gente está acostumado a ver síndrome eosinofílica no pulmão, não sistêmica, mas pulmonar, né? E a gente vê pacientes... Pneumonites eosinofílicas, né? Pois é, aqueles que estão no respirador ou chegando no respirador, que você faz uma dose de corticóide bem alta, talvez não 1 grama, mas bem alta, e a gente vê literalmente essas células derreterem no pulmão em 24, 48 horas. É um negócio assim, desculpa a expressão, assustador para o bem, né, no caso. Essa era a dúvida, né? O cirurgião, entendendo que o doente tinha algum nível de estabilidade para a gente aguardar, corticoide anticoagulação, dá um tempo, e entender para que caminho ele iria, mas sempre sabendo que ele poderia ser operado a qualquer momento. Bom, evolução. O paciente ficou sedado em ventilação mecânica dependente de 2 inotrópicos em dose relativamente alta, noradrenalina, dobutamina, bem sedado com dormamide e fentanil. A gente passou um catéter de artéria pulmonar para avaliação melhor das pressões de enchimento, avaliar ventrículo direito. A gente, nesse momento, precisava de um doente monitorado na mão. E o que a gente encontrava era realmente um paciente sem cavidade ventricular. A gente tem uma capilar pulmonar cujo normal é até 18, 15, ele tinha 37 de capilar pulmonar. Então, ele não tinha cavidade esquerda, perdão, e com isso ele acabava aumentando muitas pressões dentro da artéria pulmonar. Ele tinha uma pressão sistólica de pulmonar de 65, com um reflexo em câmeras direitas. Por isso, ele tinha um grau de disfunção ventricular direita, uma extração baixa, e ele não tinha débito cardíaco. Como ele não tinha volume sistólico, ele não tinha débito cardíaco, ele tinha um débito cardíaco extremamente reduzido. E aí, o cirurgião, né, que já estava no caso, aqui eu faço só uma menção a ele, já estava acompanhando, mas assim, a gente muito preocupado com esses números, né? E a gente ainda aguardou um pouco e pensou em fazer uma tomografia. Nesse momento, a gente tinha conversado com o Gabriel da possibilidade de entender melhor esse trombo, se tinha algum nível de calcificação, até mesmo como estratégia cirúrgica, até mesmo como uma expectativa de, se for para a sala, o que eu vou encontrar. E aí essa tomografia foi feita, uma tomografia simples. Gabriel, fala para a gente o papel dessa tomografia, por que a gente fez? Como eu tinha começado a comentar, quer dizer, uma maneira da gente ver se esse trombo de fato é antigo seria ver a calcificação. Isso a gente vê com a tomografia de uma forma muito fácil. Mesmo um doente grave, a gente consegue fazer o exame sem grande dificuldade. A ressonância já dava pistas de que esse trombo provavelmente não era um trombo tão antigo assim, provavelmente numa fase subaguda, mas o fato da gente olhar essa tomografia e não ver nenhuma calcificação naquela ponta deixa a gente mais confiante ainda de que, de fato, esse trombo é algo mais fresco, mais recente. Bruno, isso facilita a sua vida em termos de plano de clivagem? Seria um procedimento mais fácil, se é que tem fácil aqui, né?
Não, com certeza. Você sabe que é um trombo ali, você tem aquela área, pela ressonância, que mostra como se fosse uma fibrose subendocárdica, mas sem calcificação. Então, é uma cirurgia mais simples do que se fosse tudo calcificado. Maravilha. A gente seguiu nessa linha, então, combinou corticoide, diurético e heparinização. Esse paciente, ele tinha esse raio-x extremamente congesto, nenhuma condição de sair do ventilador, né? Com uma necessidade alta de litragem de oxigênio, de pressão de PIP muito alta para ventilar. E aí a gente fez a estratégia da anticoagulação, heparinização, diurético, e a gente consegue entender aí na próxima foto uma melhora da congestão pulmonar. A capilar pulmonar, que era 37, cai para 25. A pressão de pulmonar, que era 65, cai para 41. Ou seja, você diminui pressões dentro da cavidade esquerda, melhorando assim, inclusive, o débito cardíaco. Então, a gente fica relativamente animado com isso. Ele melhora raio-x, diminui pressão, estabiliza o rim, lactato fica bom. E a gente pensou, será que vale a pena agora eu começar a reduzir sedação e entender se eu vou tentar ousar extubar esse paciente? A gente faz um eco, Ana, esse é um eco depois de tudo que a gente fez. 72 horas dessa estratégia. O que você acha? Mudou? Ganhou cavidade? Melhorou força contrátil? A gente achou que realmente esse ventrículo esquerdo melhorou bem a função ventricular dele, tá? E também a área do trombo ficou um pouquinho mais para o ápice, digamos assim. A diferença é que agora a gente tem um VD, né, maior, que sofreu com isso tudo, né, com aquelas pesagens, sofrendo. mas nitidamente ali a gente achou que houve uma melhora e que bateu com a hemodinâmica, né? E aí, Ou seja, melhora a cavidade de gente chegou a enchimento. fazer contraste aí para tentar reiterar a impressão da Ana, né, Ana? E aí a gente desliga a sedação, quando ele quase morre, né, Bruno? Foi um sábado, ele chocou, né? Fez arritmia ventricular, não tinha a menor condição de despertar. Quando ele despertou, que ele começou a respirar 100% de FO2, liguei para o Bruno e falei, Bruno, vamos ter que botar em ECMO, não tem nem condição cirúrgica. Né? E aí a gente deu uma melhorada nele e o Bruno levou para a sala. Bruno, comenta a cirurgia para a gente. Então, a cirurgia é como se fosse uma cirurgia para aneurisma de ventrículo esquerdo, né? Só que sem ter o aneurisma, né? Que a gente não tem essa zona. Então, eu fiz até ela com o coração batendo, né? Então, assim, sem o pensamento da aorta. Então, para eu conseguir ver as áreas ou área de fibrose ou área que contrai, né? Justamente porque a ideia era tentar manter esse ventrículo contraindo, né? Porque a minha ideia é se botasse em SEC, com cardioplegia, né? Eu pararia o coração e a chance dele voltar a contrair, porque a gente já achava que ele tinha uma disfunção importante, era menor. Ele tinha um endocárdio todo tatuado ali, todo inflamado, né? E aí eu fiz uma abertura na ponta do ventrículo esquerdo, tentando não abrir muito, justamente para não perder também músculo no fechamento. E eu, logo que abri a cavidade, já vi o trombo, e aí a gente conseguiu manejar para retirar o trombo, que aí você vê bem na outra foto. Volta mais uma. Não sei se a foto... O trombo bem parecido... Ah, tá. O trombo bem parecido com a imagem do eco, né? Tem até a borda certinha, todo bem... Que era exatamente que tapetava toda a ponta do ventrículo. E na hora que saiu o trombo, eu vi que o coração inteiro contraía, assim, toda a parede do ventrículo esquerdo, ela contraía. Tinha um pouquinho de... O tecido era um pouquinho mais fibrótico, mas que eu até tirei um pedaço para mandar para a patologia, mas que a grande parte do músculo ela contraía. Então, achei que ia ser uma grande possibilidade de não precisar botar nenhum tipo de assistência. A gente tinha tudo preparado para isso, coração artificial, assistência circulatória, né, no caso, e para dar o suporte caso precisasse, mas quando ficou bem, eu somente fechei a ponta do ventrículo e aí saímos de SEC. Essa cavidade, saindo de SEC, já era uma cavidade muito satisfatória, com uma contração razoável, e a gente terminou a cirurgia sem muitos problemas.
Então, a cirurgia foi realizada pelo Bruno. A gente deixou um Centrimag de stand-by. Para quem não conhece, é uma bomba centrífuga de levitação magnética que pode durar 3, 4 meses. Então, a gente não sabia se esse ventrículo ia sair ruim, então ficou com essa bomba de stand-by. Saiu de sala sem necessidade de nada, foi estubado em 48 horas de pós-operatório, desmame de inotrópico. Esse foi o raio-x de pós-imediato, então ele mostrando que saiu o sangue do VE, né? Começou a circular tudo, então fez muita diferença, ele estava de cavidade somente. E esse material foi para anatomia patológica, né? E a gente tem a Nicole Gaglione, a Nicole é responsável pela patologia, agora está também responsável pela patologia do transplante cardíaco, pulmão e cardíaco, né, Nicole? Nicole, fala para a gente o que você achou das imagens. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, eu não consigo apontar, né, com o mouse, mas à esquerda a gente tem o miocárdio com alguns eosinófilos esparsos, né, nesse miocárdio que os miócitos estão aparentemente normais. E à direita a gente tem um tecido de granulação, que é composto de fibrose, uma neovascularização e um infiltrado inflamatório misto. E esse infiltrado a gente vê que vai permeando os miócitos, que é uma forma de agressão. Pode passar, Jaque. Aqui a gente vê a foto do trombo, né? Um trombo formado por fibrina, e no maior aumento à esquerda a gente vê que esse trombo é permeado por grande quantidade de eosinófilos. Pode passar. Na foto da esquerda, no canto inferior, a gente vê que os miócitos eles estão com uma característica diferente do normal, então eles estão com tamanhos diferentes, o núcleo mais hipercromático, né, mais escuro. Isso indica para a gente que é uma atipia de regeneração, então provavelmente isso é uma área que sofreu um dano necrótico dos miócitos, e aí os que ficaram estão regenerando, né, regenerados, e permeado por fibrose, que é essa parte rosa mais clarinha. E, de novo, à esquerda inferior, o tecido de granulação com infiltrado inflamatório misto. E à direita, na foto, a gente tem um trombo intramural. A gente vê o miocárdio embaixo e essa parte mais do terço superior, bem rosa, é o trombo de fibrina. Então, Nicole, diante de tudo que a gente viu do caso, a gente estaria diante de uma síndrome hipereosinofílica numa fase trombótica, talvez, numa fase onde você ainda tem muito trombo, muita fibrina com eosinófilo. Seria esse o diagnóstico? Você acha que faz sentido o que a gente falou aqui agora? Quanto à patologia, a gente fecha como miocardite eosinofílica, que para a gente é um padrão histopatológico, que pode ser visto em diversas causas, né? E aí você vai fazer essa diferenciação da causa da miocardite eosinofílica baseado na clínica do paciente, que foi que a Adriane expôs para a gente aí os diagnósticos diferenciais. Mas do ponto de vista da miocardite eosinofílica, é um padrão histopatológico. Maravilha. Essa confusão de miocardite eosinofílica com síndrome eosinofílica são coisas diferentes. Miocardite é quando você pega o miocárdio. O padrão de realce é mesocárdico. Então, você tem uma infiltração de eosinófilos, geralmente as miocardites são linfocíticas, classicamente, trigadas por vírus ou inflamatórias exclusivas, né? Mas é um acúmulo em outro tecido, não pega o endocárdico e não trombose o VE. Então, acho que isso é importante. Para a patologia, ela vê eosinófilo no tecido, então tem eosinófilo no miocárdio. Mas o diagnóstico é outra patologia. Eu acho que é importante a gente ter isso como uma visão de que a gente está diante de uma doença, como já foi bem falado para os hematologistas, com inúmeras possíveis etiologias, cujo tratamento pode ser, inclusive, específico com quimioterapia, não necessariamente conter os eosinófilos numa miocardite com corticoide, ok? Então, é muito importante isso. Na evolução, tem a biópsia de medula óssea, Nicole, porque esse paciente ele fica bem, ele acaba biopsiando a medula, né? Porque aí chegou a hora dos hematologistas concluírem toda essa dinâmica e foi feita uma biópsia de medula. Você comenta para a gente, Nicole? A gente não tem imagem, né? Não tem imagem, e foi o que a Adriane comentou, porque não apareceu aí a macroscopia, mas era uma medula óssea de tamanho muito reduzido, né, de 0,6, e com predomínio das trabéculas ósseas. Então, foi o que ela falou, não necessariamente essa amostra é representativa
do quadro do paciente. Mas, a princípio, no material avaliado não tinha nada, né? Assim, patológico. Exatamente. Ok. Então, assim, a princípio, não foi detectado presença de linfócito B na amostra analisada, foi combinado de seguir com a terapia programada, né? Dar alta no doente, manter um corticóide em dose baixa. Ambulatorialmente, o retorno da terapia do Waldenström poderia acontecer no tempo apropriado, eles tinham mais 6 meses para reavaliar um novo ciclo, e ele teve essa mutação, que eu acho que a Adriane citou para a gente, negativa. Como conclusão, a gente, então, fecha um diagnóstico de síndrome eosinofílica no estágio trombótico, porque tem 3 estágios, né? O fibrótico, como a Ana Carla falou, que é a endomiocardifibrose, que é quando esse trombo vira todo o tecido, e é quando a gente acaba vendo, os cardiologistas veem no consultório. Geralmente é à direita, né? Ou biventricular, a esquerda isolado é mais difícil. E esse paciente teve alta, então, com corticoide e anticoagulação. Eu queria aproveitar o Wanderson ainda. Wanderson, essa mutação, você está tranquilo? Você faria mais alguma coisa? Ou a gente segue, então, como uma reação à droga versus um Waldenström que ainda vai ter um desdobramento futuro? Pois bem, vamos ver o que a Adriane acha também, mas eu faria um painel de FISH e um NGS, provavelmente, só para a gente fechar o diagnóstico que não é uma manifestação clonal e genética. Tenho quase certeza que não, mas eu acho que eu colocaria essa possibilidade ainda de fazer isso, né? E é claro que o que vai se questionar é o que fazer caso esse paciente recaia da doença, né? Então, tem que ter um acompanhamento aí para ter certeza de que a doença está controlada, né? E futuramente, né, a gente tem algumas outras drogas ainda possíveis para esse paciente, e uma delas é o ibrutinib. A gente sabe que o ibrutinib tem como efeitos colaterais, principalmente efeitos de arritmia, de cardíacos, e agora a gente tem outras novas gerações de brutonquinase, que é o acalabrutinib, usando o brutinib, que são drogas que estão sendo também avaliadas na Waldenström. Então, para fechar mesmo o diagnóstico, eu tenderia a fazer pelo menos um FISH, né, ver o padrão. Quer dizer, não ficou muito claro, já que em termos de como está a eosinofilia atual, o que aconteceu com a eosinofilia. Né, a eosinofilia com corticoide sumiu. Sumiu ao longo da internação, ele ficou grave, ele, né, vai mudando muito o perfil, mas ele vai embora sem eosinofilia, por isso que a gente manteve um corticoide, até com que isso tudo fosse reavaliado a nível ambulatorial com o hematologista assistente. É muito interessante, porque a gente sabe que tem essa controvérsia do corticoide, né? E como eu falei, eu teria feito a mesma coisa, mas o que é mais interessante é que ele não tem mais eosinofilia, que provavelmente pode estar o corticoide agindo também na doença. Então, eu faria o acompanhamento não só do eosinófilo, mas da doença, porque a gente sabe que o corticoide também pode ser efetivo também na doença de base dele, né? A gente sabe, por exemplo, ele recebeu logo no início R-CHOP, né, com uma remissão, e às vezes o que a gente está fazendo também não é tratar diretamente a eosinofilia, mas tratar indiretamente a eosinofilia pela doença. Então tem que ter um controle aí para saber se essa doença está bem controlada. Adriane. Eu concordo com você, Wanderson, e eu insisto que a gente não tem como afastar o Waldenström como uma causa de base. É claro que hoje, se você me dissesse ele ficou bem, a gente tem o tempo a nosso favor, porque olhar para trás facilita, né? Mas vamos dizer que eu tivesse com esse paciente hoje, eu procuraria o Waldenström um pouco mais, né, o linfoma, porque a medula óssea, ela não é um órgão líquido, né? Quer dizer, ela é líquida dentro de um compartimento sólido. Então, a amostra na medula óssea é uma coisa super importante. Ele poderia ter tido uma biópsia boa e ainda assim não representar o todo. Só que ele não tem uma biópsia boa, ele tem uma biópsia com menos de 1 centímetro que tangencia. Ela não pega medular, ela pega cortical. Então, ela não é uma amostra para você dizer que não tem infiltração. Ele deveria ter uma nova biópsia de medula e um estadiamento com tomografia, né, para ver, e uma EGM, né, uma dosagem de IgM, que isso também te ajuda a entender se o Waldenström está sendo
está sendo tratado ou não. O painel NGS que o Wanderson está comentando é justamente por causa dos outros genes de fusão da eosinofilia clonal, né? A gente aí está falando de duas coisas diferentes. A gente está falando da eosinofilia secundária ao Waldenstrom, a paraneoplásica, que não é clonal, e o painel NGS, que é o Next Generation Sequence, que é uma técnica para você detectar alterações genéticas em genes que você sabe que podem estar envolvidos. Então, teria que pesquisar não só os outros diretos da eosinofilia, como o PDGFR-beta, por exemplo, que eu citei, como das outras doenças hematológicas, mieloproliferativas crônicas. Muito interessante. Só dar uma parte. Essas síndromes eosinofílicas para pneumologistas são muito ilustrativas, né? Porque a gente sempre tem que lidar alguma coisa, seja por doença na via aérea ou doença realmente, digamos assim, parenquimatosa por si só. Eu tenho um caso que eu estou me lembrando aqui, é um rapaz que eu acompanho, tinha que ser irmão de médica, né? Mas é um sujeito que tem em torno de 40 anos, e ele fez já 3 episódios de uma síndrome eosinofílica. Ele, na verdade, se você não fizer nada, ele fica com eosinófilo 1.500, 2.000, com infiltrado agudo pulmonar, sendo que numa vez ele quase foi entubado. E eu também, junto com isso, uma trombocitemia absurda, 1 milhão, 1.500.000. Eu chamei o Pomar Pulqueri, que é de conhecimento de todos, hematologista aqui no Rio, para acompanhar comigo. Fizemos todos os testes que vocês já descreveram, foi tudo negativo. E eu controlo ele até hoje, mantendo com corticoide diário. Não fui de retirar o corticoide, obviamente usando também uma aspirina ao dia. Ele vive uma vida normal, ele joga tênis, ele viaja, tudo, e fica com o corticoide, se eu não me engano, ele está na dose de 5 miligramas ao dia, com uma eosinofilia em torno de 400, ou então um número em torno de 300, que já está abaixo do valor superior da normalidade, etc. Mas eu temo mexer nisso. Eu acho que ele vai viver a vida inteira com esse corticoidezinho e com essa aspirina, mantendo aí a situação dele. Então, são casos que, de repente, aparecem na prática da gente que tem um envolvimento todo hematológico, né? E, às vezes, a gente não consegue chegar a uma raiz ainda. Eu imagino que a gente ainda vai descobrir alguma coisa no futuro, mas os exames ainda não são sofisticados assim. Eu também, quer dizer, o Pantoja, é muito interessante, porque quando a gente pensa na prática clínica, eu tenho pacientes também que, com uma dose bem baixinha de corticoide, eles mantém, né, o eosinófilo dentro dos padrões normais. Uma vez que a gente tenta diminuir, o eosinófilo aumenta. Eu tenho uma paciente assim que é típica, ela começa a ter prurido no corpo todo, então eu sei, começou a ter prurido, mesmo eu não tendo hemograma, eu tenho certeza que o eosinófilo está aumentado. Então, agora o que acontece é que esses casos, mesmo durante um período, como em várias doenças, tem aquele momento do diagnóstico. Então, às vezes, você fez todos os testes e naquele momento não tinha, isso não quer dizer que não vai ter uma evolução. Então, assim, o que eu sugiro nesses pacientes é ter ainda mais esses novos testes e a facilidade que a gente tem de aprofundar o diagnóstico molecular. Então, com NGS, com FISH, né? Então, por exemplo, esse paciente seu, que ele tem uma trombocitose, isso fala muito a favor de uma doença mieloproliferativa, acompanhar e repetir eventualmente esses exames, porque você pode ter o aparecimento de algum clone, né, no paciente jovem. Então é importante você ter o acompanhamento não só do hemograma, mas quem sabe de repetir esses exames aí dentro desse acompanhamento do paciente. Sem dúvida. Vou passar aqui a palavra ao Dr. Bruno Queiroz. Só uma parte, né? O Wanderson comentou com relação ao uso do ibrutinib. A gente tem séries, na verdade, com LLC e manto, né? Principalmente com ibrutinib. 6% dos pacientes em 2 anos fazem FA, né? E aí entra dentro de uma cena cardiológica, ele independente do estágio 2 vasco dele, já está anticoagulado, que seria o cuidado que nós deveríamos ter com esse tipo de paciente. É um inibidor de tirosina-quinase de Bruton, né? Mas como qualquer inibidor de tirosina-quinase, ele causa hipertensão arterial, mas também é de relativo fácil manejo. Então, mesmo um paciente com disfunção leve a moderada de VE, ele pode utilizar o ibrutinib, enfim, guardado essa observação de um holter sequencial, enfim, para tentar diagnosticar FA e, se necessário, tratar, tentar manter ele no máximo o ritmo sinusal, mas eventualmente anticoagulando dentro das diretrizes cardiológicas, né? Com o uso atualmente do acalabrutinib, do zanubrutinib, a gente tem menos
efeito cardiológico. Então, nesse caso, principalmente para esse paciente, eu pensaria mais no Acala, que já tem dados em Waldenstrom, e também no zanubrutinib, que os dados agora estão começando, que são também inibidores do Bruton, que são menos cardiotóxicos. Beleza. Eu queria saber se alguém aqui da plateia tem alguma pergunta, alguma observação, pontuação. Esse caso realmente é um caso bastante desafiador e a gente teve uma participação extremamente importante aqui da cardiologia, do Copastar, né? Doutora Jaqueline aí no comando, doutora Ana Carla aqui no ECO, doutor Gabriel na imagem, doutor Bruno na cirurgia. Então, foi um caso de um sucesso muito grande, caso desafiador, que teve um final feliz, vamos chamar dessa maneira, né? Nós estamos chegando aqui ao final. Eu não sei se Wanderson e Adriane querem falar alguma coisa. Não, mais uma vez eu queria agradecer, eu adorei. Então pode me convidar sempre, quando tiver alguma coisa hematológica, a gente vai ficar muito feliz em poder ajudar alguma coisa. E a gente está sempre aprendendo, né? Esse foi realmente um caso que eu nunca vi. Mas e olha que eu tenho uma boa experiência aí com essas doenças raras. Inclusive, estão todos convidados aí, dia 15 de abril vai ter o Congresso da Oncologia DOR, e eu vou falar sobre doenças raras. Inclusive, eu estou pensando até em falar um pouco dessa daí. Mas eu queria agradecer mais uma vez aí a vocês pelo convite. Maravilha. Adriane, alguma observação sua? Eu aprendi muito. Várias coisas que eu fui ler ali que eu tive que botar minha cabeça para funcionar, porque eu nunca tinha visto. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. Obrigado também a Nicole pela participação. Eu queria agradecer a todos os presentes e também no webinar que ficaram em contato conosco e convidar a todos, junto com a doutora Mariana aqui presente, doutora Olga, doutor Flávio Cury, para a próxima sessão, né, Mariana? Se você puder falar quando é que vai ser e onde será. Vai ser dia 5/7, no Centro de Estudos da São Vicente, estão todos convidados, a gente teve presença de vários representantes aí da São Vicente hoje também online, e dizer que a São Vicente que se prepare, porque a Jaque botou o sarrafo bem alto com esse caso, hein? Vai ser difícil, acho que eu vou passar o próximo para o Bruno. Hein, Bruno? Faz o Glória o próximo, para a gente dar uma quebrada. Parabéns, Jaque, a todo o time do STAR, realmente um caso excelente. E, enfim, se a Adriane aprendeu muito, imagine eu escutando esse caso e aprendendo com vocês. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, Mariana. E, doutora Olga, alguma coisa a se dizer? Oi, João, boa noite a todos. Só agradecer aí a presença de todos e também, como o Wanderson e a Adriane comentaram, eu aprendi muito, tá? Um caso extremamente difícil e só mostra como é importante a gente trabalhar em equipe. Então, parabéns aí a todos. Maravilha. Doutor Flávio Cury, fecha a sessão, por favor. Alô? Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, repetindo as palavras do Pantoja, o caso desafiador, interessante. Espero que os outros sejam assim, acho que até mais. E nos veremos em breve. Obrigado. Boa noite.